Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais, as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos faz, as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos faz. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia 4 de março, nesta quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
o nosso Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e subindo para Jerusalém. Na primeira parte, no caminho para Jerusalém, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão. Caminhando para Jerusalém, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Que no anúncio da paixão anuncia a sua ressurreição e está anunciando a nossa ressurreição. Que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. E o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia: o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes. Bem sabemos que todas as vezes que nós encontramos no Santo Evangelho o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando o Filho do Homem, a lógica, quando o Senhor argumenta o Filho do Homem, ele está falando em sua humanidade e em sua divindade. Um homem só, Deus, um homem só com toda a humanidade. E assim ele anuncia a sua paixão, morte e ressurreição de tudo o que vai acontecer, que ele vai ser zombado, vai ser flagelado, como foi flagelado no palácio do governador, e foi crucificado, e já anuncia no terceiro dia ele ressuscitará, anuncia a sua paixão, anuncia a Páscoa, que é a Páscoa de Cristo, é a nossa Páscoa para ressuscitar. E anunciando a sua paixão, morte e ressurreição, só anunciou a sua paixão, morte e ressurreição de tudo o que vai acontecer. A mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, fez um pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela aproximou-se com toda a humildade, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Ela só ajoelhou na intenção. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já viu qual era a intenção da mãe de Tiago e João. E qual era a intenção dela? Que os dois filhos dela, Tiago e João, se sentassem no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Um à direita e outro à esquerda. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com ela, que ela não estava sabendo o que ela estava pedindo. E na realidade, ela não estava sabendo o que ela estava pedindo mesmo. Porque aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ela já fez o pedido da glorificação. O pedido dela foi que os dois filhos dela, Tiago e João, se glorificassem em Cristo Senhor. Mas, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para ela que não depende dele conceder o lugar, mas do Pai. Assim ele faz a pergunta: podeis beber do cálice que eu vou beber agora? Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já explica tudo, que não depende dele conceder o lugar para eles serem glorificados, mas do Pai, o Todo-Poderoso, que o concede o lugar para aqueles os quais ele os preparou. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já argumenta em sua humanidade e ele fala em sua humanidade e fala que o Pai que vai o conceder o lugar. Mas
os quais ele os preparou, que o Pai os prepara para todos, para que todos nós sejamos glorificados em Cristo Senhor. Portanto, sejamos humildes, sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os outros 10 discípulos começaram a murmurar, ficaram muito irritados contra os 2 irmãos, contra Tiago e João. Portanto, eles começaram a murmurar. E por que eles começaram a murmurar? Porque eles precisavam amadurecer na fé, precisavam de mais humildade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com eles para que eles sejam humildes, para que eles sejam servos. E hoje, na realidade, em nosso cotidiano, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando conosco para todos nós. Está falando para mim, está falando para você, está falando para toda a gente, para que todos nós sejamos humildes, para que todos nós sejamos puros de coração, para que todos nós sejamos servos, para que todos nós estejamos servindo. Sejamos servos, estejamos servindo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos, e dar a sua vida para todos, para que todos tenham a vida eternamente. Sejamos servos, sejamos puros de coração e estejamos lavando os pés uns dos outros. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina para que todos nós sejamos servos, para que todos nós sejamos humildes, estejamos lavando os pés uns dos outros e sejamos glorificados em Cristo Senhor, que Ele prepara um lugar para cada um de nós em seu reino. Ele já preparou um lugar para todos nós em seu reino, para mim, para você e para toda a gente. Façamos tudo o que Ele está nos dizendo, vivamos sem nada antepor ao vosso amor e sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, que sejamos todos glorificados em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos servos e estejamos em seu reino, tenhamos amor e caridade e estejamos juntos, ouvindo e respondendo, estejamos dialogando e estejamos construindo pontes. E que todos os seres humanos sejam um e sejamos um em Cristo Senhor. E que tudo seja renovado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam humildes, que todos sejam servos e na vossa proteção estejam lavando os pés uns dos outros e estejam no reino de Cristo Senhor, e que todos estejam na vossa proteção e sejam glorificados em Cristo Senhor, o bendito fruto de vosso ventre, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos servos, estejamos servindo e estejamos lavando os pés uns dos outros e rezando uns pelos outros.